E hoje eu vou responder uma das perguntas mais frequentes desse ano de 2025. Será que ainda vale a pena investir no fundo imobiliário MXRF11? Bom, pessoal, então nesse vídeo eu vou trazer uma análise completa, vou mostrar um pouquinho aí da carteira do MXRF11, vou mostrar como que tá aí o PVP desse fundo imobiliário, vou comparar ele com alguns outros fundos também do mesmo segmento, para a gente ter uma ideia se para esse ano de 2025, um dos fundos mais queridos aí da nossa bolsa, o fundo que mais tem número de investidores, né, o maior fundo da bolsa, se a gente for comparar aí com todos os outros fundos imobiliários, será que ele ainda compensa? Será que ele tá caro? Será que ele tá barato? Será que ele vai continuar entregando dividendos como ele sempre entregou? Então é isso que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje, então fica comigo até o final que eu trouxe uma análise bem completa e bem detalhada para todos vocês. Bom, e se você caiu nesse canal de paraquedas e ainda não me conhece, prazer, meu nome é Álvaro e bem-vindos ao Investidor Consciente. Aqui nesse canal eu trago conteúdo semanal sobre investimento e falo sobre as mais diferentes classes de ativos. A gente comenta aqui sobre ações americanas, fundos imobiliários, criptomoedas, entre outros produtos aí de investimento. Então aproveita já para se inscrever no canal e deixar o seu like, o conteúdo aqui tá bem caprichado. Bom, pessoal, e vamos começar aqui então explicando um pouquinho das características do MXRF11, que para quem não sabe, ele é um fundo imobiliário do segmento de papel. O que é esse segmento? O segmento de papel é um segmento que quando a gente investe num fundo imobiliário desse tipo, a gente está emprestando o nosso dinheiro para esse fundo e esse fundo ele também vai fazer a mesma coisa, ele vai emprestar esse dinheiro, né? Ele vai comprar ali CRIs, que são títulos de dívida. E essas dívidas muitas vezes elas são atreladas ali à renda fixa. Elas vão pagar aí CDI mais um percentual, vão pagar o IPCA, e é isso que eu vou mostrar um pouquinho também na carteira do MXRF11. Mas primeiro, por que que o MXRF11 é um dos fundos com maior número de cotistas? Na verdade, ele é o maior fundo, né? Ele é o fundo que detém o maior número de cotistas da bolsa. Isso por quê? Um dos principais motivos, além da qualidade, né, ele é um fundo que ele já é bem antigo, é o valor de entrada. Então você consegue começar a investir no MXRF11 com apenas R$ 9,17. E o legal é porque você comprando uma cota, no mês seguinte você já vai estar recebendo dividendos. Então quando as pessoas estão começando a investir, estão começando a criar a sua renda passiva, muitas vezes elas acabam indo nesses fundos onde elas conseguem comprar uma maior quantidade. E fazendo uma pesquisa básica, quando você procurar aí fundos imobiliários de menor valor, consequentemente você vai se deparar aí com o MXRF11, porque muitos investidores gostam muito, ele está na carteira da maior parte das pessoas e por isso ele está sempre aí no top 10 aí das buscas. Mas vamos falar aqui algumas outras informações importantes desse fundo imobiliário. Quando a gente fala aqui do MXRF11, né, nos últimos 12 meses ele entregou aí 12,76% em dividendos, um número bem legal, bem chamativo. Só que hoje esse fundo imobiliário ele já negocia aqui com um PVP de 1,01% e eu já volto nesse assunto aqui para conversar um pouquinho com vocês. No caso, ele tem uma liquidez diária, que aqui é o número de papéis que são negociados por dia, bem alta, né? Ele está ali na casa dos 16 milhões, então é um dos papéis mais negociados aí da bolsa. Só que nos últimos 12 meses ele não tem um desempenho bom, né? Então ele vem caindo aí 3,88%. Então é um desempenho aí bem aquém do MXRF11. Uma outra forma da gente entender o porquê o MXRF acaba sendo um fundo imobiliário tão popular é olhar um pouquinho para trás e ver o histórico desse fundo e ver como que foi a rentabilidade dele. E a gente vê que o papel lá atrás já chegou a custar 11,87, hoje, né, tá aí na casa dos R$ 9, teve uma queda grande, ele teve bastante oscilações aqui ao longo do caminho. Lá para o ano de 2023 ele teve uma subida, 2024 meio que ele foi caindo, e agora no comecinho de 2025 ele mantém essa queda, uma vez que a taxa de juros ela tá em patamares bem elevados, a gente tá com uma Selic aí altíssima, isso acaba desfavorecendo aí o cenário dos fundos imobiliários, uma vez que é muito mais fácil a pessoa pegar o dinheiro, aplicar na renda fixa, não ter trabalho nenhum, não ter nenhuma preocupação e o seu dinheiro vai estar rendendo ali, né, uma boa porcentagem por ano. Então muitas pessoas acabam optando por isso e acabam saindo dos fundos imobiliários e com isso eles vêm sofrendo, vêm tendo uma queda. Mas será que essas quedas elas não acabam sendo uma oportunidade para nós investidores de renda variável que estamos procurando janelas de entrada? Porque a gente sabe que quando um fundo imobiliário ele é muito bom, muitas vezes ele vai sempre se manter ali num patamar caro e são poucas as oportunidades da gente conseguir entrar nesses fundos imobiliários. E inclusive isso que eu quero mostrar aqui com esse dado para vocês. Olhando aqui
no relatório do MXRF11, olha só que interessante essa informação. Quando a gente olha esse risquinho preto, ele vai ser o quê? O valor de mercado da cota. Então aqui é o quanto ela está custando para nós investidores, né, comprarmos uma cota dela. Quando a gente olha aqui o risco em azul, é o valor que o patrimônio dessa cota vale. Então aqui é o valor patrimonial. Então o que a gente consegue ver com esse gráfico? Ó, que o preço no mercado quase sempre ele se mantém acima da linha azul, ou seja, quase sempre esse fundo imobiliário está sendo negociado com um PVP acima do seu valor justo. E são poucos aqui os momentos que a gente consegue comprar esse fundo imobiliário com desconto. Ó. Se a gente olhar aqui, em meados de 2022 ele teve um desconto. Então aqui, ó, o valor de mercado da cota estava abaixo do valor patrimonial, e quando a gente olha atualmente, esse valor ele continua acima do valor patrimonial. Então sempre que esse risquinho aqui estiver abaixo dessa linha azul, significa uma oportunidade de compra, que o fundo imobiliário ele está aí com o seu PVP, né, abaixo de 1. E não é à toa que, se a gente olhar lá no Investidor 10, como eu estava mostrando para vocês, a gente vai ver que realmente hoje esse fundo imobiliário está negociando acima do seu valor patrimonial. Ou seja, se aqui a gente tivesse até 1, estaria no preço justo, exatamente o que ele vale. Abaixo de 1, desconto. Acima de 1, ele já está sendo negociado ali com ágio. Então quer dizer que ele está mais caro do que ele realmente vale. Então a gente consegue perceber que mesmo num momento difícil de mercado, MXRF11 ainda não tem desconto. Então mostra que os investidores ainda estão segurando papel, ainda estão investindo. E por que será? Vamos dar uma olhadinha agora na carteira do MXRF11 para entender um pouco isso. Olhando dentro da carteira de investimento do MXRF11, a gente consegue ver que na parte dos CRIs, grande parte está voltada ali para o setor de imobiliário residencial, também tem varejo alimentício, outros e mais alguns segmentos. Aqui a gente vai conseguir ter algumas outras informações, como: será que esses CRIs eles estão muito concentrados ali num único devedor, ou será que esses CRIs eles estão bem diversificados? Isso por quê? Porque se esses CRIs eles estiverem muito concentrados, uma vez que a taxa de juros vem aumentando e digamos que esse devedor ele não consiga pagar esse CRI, o fundo imobiliário ele acaba tomando um calote, e isso acaba trazendo um prejuízo para nós investidores, uma vez que o fundo não vai entregar o resultado pretendido. Mas quando a gente olha aqui a carteira do MXRF11, a gente consegue ver números muito bons. Por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, um exemplo, o primeiro devedor aqui e o que concentra a maior parte dos CRIs é o Birman 32. Esse daqui é um CRI que ele tá ali direcionado para um dos principais prédios da Faria Lima. Não sei quem conhece muito bem a Faria Lima ali, mas quem já passou por lá, quem conhece a região, sabe que tem o prédio da Baleia, que é um dos pontos turísticos ali para quem visita a Faria Lima. E, querendo ou não, esses aqui no MXRF11, a gente vai ter aqui, ó, 5,11% do patrimônio do fundo vai estar alocado nesse imóvel, que é um imóvel muito cobiçado. Mas a gente olha aqui que essa é a maior alocação, 5%. Quando a gente vai pegando as outras alocações, a gente vê que vai diminuindo, e são muitos os clientes aqui, são muitos devedores aqui dos CRIs do MXRF11. Então mostra uma diversificação bem interessante. Quando a gente olha aqui para as taxas, né, a gente consegue ver aqui, ó, períodos também de 2,9 anos, 5,9 anos, com taxas bem interessantes, ó, de IPCA mais 8,98, IPCA mais 9, IPCA mais 7. Então a gente consegue ver aqui CRIs de bastante qualidade, né, compondo a carteira do MXRF11. Ponto positivo, então, nesse quesito, diversificação aí dos CRIs por clientes. Outro ponto que precisa ser levado muito em consideração quando você está investindo aí num fundo imobiliário de papel é a gestão. E a gestão que está por trás do MXRF11 é a XP. E acho que a XP ela dispensa comentários, uma vez que ela é uma das maiores gestoras. A gente sabe como ela tem todo um papel ali com a parte de corretora, também de gestão de ativos. Fez um trabalho muito bom com o MXRF11, o que acaba refletindo aí no sucesso que é esse fundo imobiliário. Outro ponto muito legal da gente olhar também é a distribuição dos dividendos. Então, quando a gente olha aqui, o MXRF11 ele é muito constante na distribuição aí dos seus dividendos. Então a gente consegue ver que mês após mês ele vem cumprindo ali, né, com o seu dever, entregando dividendos. A gente pega nos últimos 12 meses, foi uma média de 12,76%, mas quando a gente pega aqui também nos últimos 5 anos, a média aqui dos dividendos é de 14,07%. Então não quer dizer que, né, resultados passados vão, né, garantir resultados futuros, mas a gente consegue ver que o desempenho ao longo do tempo desse fundo imobiliário também foi muito
muito positivo. Outra forma interessante de analisar um fundo imobiliário é comparar ele com seus pares, ou seja, com outros fundos imobiliários que tenham características parecidas, que sejam de papel, que tenham um portfólio semelhante. Claro que a gente não vai ter características iguais, mas que se assemelhem bastante ali ao seu portfólio. Eu coloquei aqui alguns fundos imobiliários para que a gente possa fazer essa comparação. Coloquei o KNSC11, o MCCI11, o HGCR11, e a gente olha aqui que ao longo do tempo, se a gente colocar 10 anos, vai destoar porque o MXRF é um fundo muito mais antigo que todos esses outros. Mas quando a gente pega aqui 5 anos, a gente vê que o MXRF11, ele não tem um desempenho assim tão bom quanto os outros do segmento. Se a gente olhar aqui outros indicadores, a gente consegue ver aqui em quais o MXRF11 se destaca e quais aí os seus pares eles acabam se destacando. Então, quando a gente olha aqui, a gente vai conseguir ver que número de cotistas, beleza, o MXRF11 ele é o maior, na liquidez diária também ele é o que tem mais liquidez, e no valor patrimonial ele também é o maior. Mas ele acaba tendo hoje um PVP aqui um pouco inflado, o que acaba prejudicando aí os novos investidores que querem entrar num fundo, né? Porque, querendo ou não tem muito espaço aqui para crescimento. Ele pode entregar dividendos, ele pode até crescer um pouquinho mais o valor da cota, mas por se tratar de um fundo de papel, a gente sabe que não tem muito espaço para crescimento, uma vez que o seu preço sobre valor patrimonial já está ali no seu máximo. Quando a gente olha os outros do segmento, a gente consegue ver aqui outras oportunidades. Então, o MXRF11 ele é um fundo de muita qualidade, mas aparentemente, ele não parece estar no melhor momento para que a gente faça novos aportes. Claro que isso vai aí também da pesquisa, né, do estudo que vocês estiverem fazendo, mas olhando aqui, esse PVP aqui em 1.01 acaba não sendo muito atrativo para mim nesse momento. Bom, pessoal, acho que essas são as considerações que eu tenho para trazer aqui do MXRF11. É um fundo que eu já tive bastante cotas dele na minha carteira, tive uma venda dele, consegui ter um bom lucro, recebi bastante dividendos. Faz um tempo que eu já não tenho ele na minha carteira, mas como ele é um fundo bem popular, bem debatido aqui, né, no YouTube e tanto nas redes sociais, eu quis trazer esse vídeo para mostrar um pouquinho para vocês. É um fundo de qualidade? É. Gosto muito da gestão, gosto muito do portfólio, até investiria novamente nele se ele tivesse aí, né, mais barato, mas ao meu ver não é o momento certo, sendo que a gente tem vários fundos descontados. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu fiz aportes aí no XPML11, que é um fundo aí de shopping que tá com PVP baixo, tem um baita portfólio também, entre outros fundos imobiliários que eu vim aportando aqui na minha carteira, mas quem sabe aí, se o MXRF11 der uma oportunidade aí de investir nele um pouco mais barato, eu não coloco aqui na carteira do canal também. Pessoal, se ficou até o final desse vídeo e gostou, não esquece de deixar o like aqui, se inscrever no canal que tem vídeo novo toda semana. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima, um abraço e valeu!